Vamos estar orando para a gente começar. Senhor amado, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento em que estamos reunidos em teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que tu tens feito, ó Deus, em nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, que a tua graça, que é melhor do que a vida, ela seja derramada de forma abundante sobre cada um de nós. E que o Senhor nos proporcione um culto abençoado e que o teu Santo Espírito ele venha falar conosco através da tua palavra. Que a tua palavra nos edifique, que a tua palavra nos encha de graça, de paz, de harmonia, e que nós possamos nos sentir alimentados nessa noite. Abençoa todos aqueles que estão ao alcance dessa transmissão, que, ó Deus, o Senhor possa falar a cada um de acordo com a necessidade de cada um. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece a necessidade de todos nós. Que nesse momento o Senhor visite a cada um com a tua misericórdia, com a tua paz e com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Todos são bem-vindos, que Deus realmente possa te abençoar grandemente. Nós estivemos pensando acerca do que nós poderíamos estar falando nessa noite. E eu queria saber como é que está o teu coração, como é que você está hoje, como é que você está se sentindo no dia de hoje. O que está passando na sua mente e no coração. A gente tem ouvido muitas palavras, muitas mensagens da parte de Deus. E isso é muito bom, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E eu gostaria de estar refletindo com os irmãos. É um texto bastante conhecido. Todos nós aqui temos procurado usar textos conhecidos, porque é muito importante que cada vez que a gente faz uma reflexão a respeito de um texto, Deus fala conosco de uma forma diferente. E eu queria estar lendo dois textos aqui. O primeiro deles é Mateus capítulo 6, de 19 até o 21, e depois do 24 até o 34. Hoje pela manhã, na mensagem do pastor Lélio, ele fez menção acerca desse texto. Mateus 6, de 19 a 21, e depois de 24 a 34. Amém? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo,
vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bem, como eu disse, esse texto é bastante conhecido de todos nós, mas todos nós vivemos a experiência desse texto no nosso dia a dia. Eu costumo dizer nas minhas pregações, no púlpito da igreja, porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu queria falar sobre um grande mal que nos aflige. É tão antigo quanto antigo é o mundo, a ansiedade. E esse texto, ele contém aqui um mandamento do Senhor Jesus: não andeis ansiosos. Essas palavras que nós lemos aqui, elas fazem parte do tão conhecido e chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Este sermão, ele começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e termina no capítulo 7. Neste sermão, Jesus ele vai abordar uma série de assuntos relacionados à vida com seus respectivos valores. Para que a gente realmente possa entender o que Jesus estava querendo dizer, para que nós possamos entender o que Jesus estava querendo mostrar, para que possamos entender o que Jesus estava querendo ensinar, é necessário entender primeiramente que Jesus não estava ensinando que devemos ser pessoas irresponsáveis. Muito pelo contrário. A maior responsabilidade que temos é com a nossa vida e não as coisas da vida. É muito comum nós colocarmos todas as nossas preocupações com os nossos bens materiais. Sejam eles poucos ou sejam eles muitos, mas sempre estamos preocupados. Quem tem muito se preocupa com o muito que tem, como investir para duplicar cada vez mais o que tem, e quem não tem fica preocupado por aquilo que falta, mas sempre nós vamos estar preocupados, sempre vamos estar ansiosos acerca das coisas materiais, das coisas da vida. Nós nos preocupamos mais com as coisas da vida do que com a própria vida, que é mais importante que os bens da vida.
A vida vale mais do que qualquer coisa. E por isso nós devemos zelar pela nossa vida. A nossa vida é o nosso maior bem, a nossa vida é o nosso maior tesouro. Dos versículos 19 até o versículo 24 do capítulo 6 que nós lemos aqui, Jesus vai chamar a nossa atenção para o fato de que a vida vale mais do que os tesouros da terra. Tudo nesse mundo é passageiro. Nada trazemos para o mundo e nada levamos dele. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, ele vai dizer que nada nós trazemos para o mundo e nada levamos dele. Tudo que a gente vai conquistando através dos tempos, quando nós deixamos esse mundo, tudo isso fica por aqui. O tão conhecido Jó, ele vai dizer: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei. A gente nasce sem roupa, a gente nasce sem dentes, a gente nasce, na maioria dos casos, careca, a gente nasce sem nome, a gente nasce sem nada. E quando a gente morre, tudo aquilo que é adquirido fica aqui desse lado. Quando Jesus ele fala acerca de não acumularmos riquezas, não acumularmos tesouros sobre a terra, ele não está dizendo que devemos viver uma vida irresponsável. O que ele está falando é da nossa preocupação em ajuntarmos riquezas na terra. Porque o que é da terra fica na terra. O que é da terra fica na terra. Os excessos são danosos. Os excessos tiram a nossa atenção para o fato de que traças, ferrugens e ladrões facilmente consomem aquilo que juntamos, que tem sido o alvo de toda a nossa preocupação e atenção. Jesus ele fala aqui que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, amados, é uma preocupação excessiva. Eu, quando durante a semana meditava nessa passagem da palavra, eu estava me lembrando do Tio Patinhas. Eu sempre gostei muito de ler gibi, desde a minha infância, eu sempre li muito gibi. Tio Patinhas, ele é um homem quinquilionário. Ele é um homem que possui uma caixa forte, ele possui muitas empresas, muitos bens, mas ele é um homem avarento demais. Então, ele vive super preocupado com o seu bem, com o seu dinheiro, com as suas posses. Aquela caixa forte dele tem sido alvo dos irmãos metralhas, da maga patológica, da Madame Mim, juntamente com o Sombra, que constantemente estão tentando roubar a Madame Mim com o Sombra, querendo, através da feitiçaria, roubar os bens do Tio Patinhas. A maga patológica, ela quer roubar a moedinha número 1 que o Tio Patinhas tem guardada como um tesouro, como uma coisa que foi a primeira moedinha que ele ganhou. Então,
através dos investimentos que foram sendo feitos com aquela moedinha, ele se tornou uma pessoa mais rica, mais importante da história. Mas é interessante que os irmãos Metralhas vivem arquitetando planos para arrombar a caixa forte do tio Patinhas. Tio Patinhas não tem sossego, ele não consegue dormir direito, ele não vive a vida, porque o negócio dele é ganhar, ganhar e acumular, acumular, acumular. A caixa forte dele, ela tem na entrada uma espécie de sacada e lá dentro tem aquele monte de moedas, tem ouro, tem tudo, e ele gosta de mergulhar ali e nadar, não sei como, mas ele consegue nadar no meio de tudo aquilo. E aí eu fico pensando, tio Patinhas não tem paz porque estão sempre querendo roubar os seus bens. Ele vive uma vida inquieta, ele vive uma vida super preocupada com aquilo que ele possui. E eu, meditando nessa palavra, eu comecei a pensar acerca disso. Nós vivemos num mundo em que as pessoas, elas querem acumular tantos bens, acumular tantas coisas, e elas trapaceiam, elas traem umas às outras, elas e vão juntando, juntando. Vocês me desculpem, mas eu fico pensando, esses políticos que têm tirado tanto do nosso país, vivem lá dentro do Senado, da Câmara, daquele lugar ali, passam dias e noites ali dentro e só juntando, juntando, juntando. Esses homens não lembram mais das estrelas, da lua, do sol, de repente não lembram nem mais que são casados e têm mulheres e filhos. E aí passam a sua vida ali dentro, envelhecem, morrem, tudo fica aí. Eu me lembro de José Carneiro, que foi, acho que José Carneiro era o nome dele, ele foi senador durante muitos anos. Ele teve um AVC, mas mesmo assim ele estava lá. O cara morreu ali dentro. E eu fiquei pensando, e os bens que esses indivíduos adquiriram e que estão adquirindo e ajuntando, quando eles necessitam de alguma coisa, tudo é pago dos cofres do governo. Então, para que juntar tudo isso e depois, de repente, tudo vai ficar por aí? Então, amados, quando Jesus ele fala acerca dessa questão de nós estarmos acumulando, e ele fala que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra, porque existem ferrugens e ladrões. Uma ocasião, o tio Patinhas estava preocupado com o mofo no seu dinheiro, nas suas moedas. Ele estava preocupado porque aquilo estava lá, aquela montanha de bens, e ele preocupado com a corrosão das suas moedas, dos seus bens, das suas posses. E a pessoa não vive, a pessoa fica obcecada por aquilo ali. E aí ele está dizendo, não acumuleis tesouros sobre a terra. Ele não está aqui, como nós falamos, dizendo que devemos viver uma vida irresponsável. O que ele está falando é da nossa preocupação em juntarmos riquezas na terra, porque o que é da terra fica na terra. Os excessos são danosos, os excessos tiram a nossa atenção para o fato de que traças, ferrugens e ladrões facilmente consomem aquilo que juntamos e que tem sido alvo de toda a nossa preocupação e atenção. Ele, o Senhor, nos ensina que o lugar onde devemos guardar tesouros é no céu, pois lá não há ladrões, nem traças, nem ferrugens. Juntamos tesouros nos céus,
quando desfocamos a nossa atenção do que é nosso, entre aspas, e olhamos para as necessidades dos outros. É a prática das boas obras, não para a salvação, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a salvação é pela graça de Deus, a graça é favor que não se merece. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. As boas obras não salvam, mas Paulo vai dizer que nós fomos criados para elas. Então, nós precisamos entender que enquanto nós estamos focados naquilo que nós pensamos que é nosso, nós achamos que é nosso. Eu, às vezes, fico pensando, tem pessoas que chegam, eu preciso arrumar um emprego. Todo mundo precisa de emprego. Porque eu quero comprar minhas coisas. E aí eu fico pensando, que coisas? Tem pessoas que têm um monte de pares de sapatos. Eu tive um professor, ele já está octogenário, ele é um alto oficial da aeronáutica, Amaury Jardim, ele tem estado muito doente. Mas ele falava, olha, eu tenho só 2 pares de sapato. Eu só tenho 2 pés, para que mais? Terno eu só tenho 2. O carro ele tinha 2 Del Rey, daqueles carros bem antigos. Ele falou, porque carro novo eu tenho que pagar seguro, e gera uma série de preocupação, e ninguém vai querer roubar aqueles carros. Então ele era um homem que gozava e goza a vida. Ele não fica preocupado com coisas luxuosas. Em contrapartida, eu conheço um outro pastor que todo ano ele troca de carro. O modelo mais novo ele diz que é dele. E ele faz questão de estar sempre trocando de carro todo ano. E aí a gente fica pensando, né? A gente está focando tudo só para nós. E muitas vezes a gente se esquece do outro. Então, amados, se as boas obras salvassem, Jesus não precisaria vir ao mundo e morrer na cruz. Jesus não precisaria vir ao mundo para salvar-nos. Seu sofrimento, morte, ressurreição não valeriam nada. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, as boas obras não salvam, mas elas são necessárias, pois foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus nos criou. O acúmulo nos torna avarentos. O acúmulo faz com que não vejamos e não nos compadeçamos com o problema do outro, com a necessidade do outro. O acúmulo tira nossa paz, faz com que a nossa atenção nos roube a oportunidade de observarmos e considerarmos as coisas simples da vida, como as aves do céu e os lírios do campo, que vivem e gozam a vida despreocupadamente e não acumulam nada. Hoje eu fui com a minha esposa aqui perto de casa comprar uns legumes, e eu gosto de ficar olhando na margem da calçada, nasce umas florezinhas amarelas. É um matozinho, é uma planta que é um verdadeiro mato, e ela costuma dar na orla da linha do trem aquela montoeira e dá uma flor amarela.
E eu fico olhando aquela flor, eu fico pensando, Deus está mostrando aos homens a beleza da vida, mas as pessoas passam e nem veem essas flores. As pessoas não percebem essas flores. Eu não conheço lírio, muito menos lírio do campo, mas eu conheço algumas flores. Eu gosto de parar e observar as flores, as plantas. Eu gosto de observar essas coisas. E às vezes a gente fica olhando tão linda, flores tão lindas, tão bem desenhadas, tão bem trabalhadas pelo o Senhor, que é o grande arquiteto do universo e que fez todas as coisas para o nosso deleite. E eu fico pensando que tem muita gente que não olha mais para o céu, não se lembra de que existe um céu estrelado, que existe um céu acima da sua cabeça. As pessoas vivem olhando para os seus problemas, para as suas necessidades. Eu sei que a minha experiência é a tua, e eu vou dizer aqui. Vai chegando o final do mês, você abre a geladeira e você só vê ali, geralmente, água. Você abre assim, você está com vontade de comer uma coisa, tu abre a geladeira, mas só tem água. Aí tu fecha. Daqui a pouco parece que você esquece, vai lá, abre de novo a geladeira e só tem água, aí tu fecha. Aí vem o pagamento, tu vai lá, compra queijo, danoninho, isso, aquilo, enche a geladeira. Aí depois à noite dá assim vontade de comer um negócio, tu abre assim, a geladeira tá farta, mas você não sabe o que vai comer. Aí tu fecha a geladeira. Aí sai e fica pensando, vai lá e abre de novo, olha, 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 e você não sabe. E aí eu fiquei pensando, não é o muito e não é a falta. É como se houvesse uma insatisfação, um desejo dentro de nós que precisa ser saciado. E com a geladeira só com água ou ela repleta de coisas, não resolvem o problema. Não resolvem. Então eu fico pensando que a gente não para olhar as coisas belas da vida. As coisas mais simples, como as florezinhas na beira da estrada. Elas estão ali. Ninguém molha aquelas flores, ninguém cuida delas, humanamente falando, mas elas estão ali, sempre verdinhas e sempre floridas. Eu fiquei pensando, eu não sei o nome dessa flor, mas é tão linda. Um amarelo assim bastante vivo, e aquela, é só você olhar assim nas beiras de estrada, onde tem linha de trem, geralmente costuma dar essas flores. E o Senhor Jesus, ele chama a nossa atenção, as aves. Eu nunca vi uma ave preocupada com alguma coisa. Eu já testemunhei lá na igreja algumas vezes que teve uma ocasião que eu estava numa assembleia geral, era naquela época as assembleias não eram feitas em hotéis, e geralmente foi feito num hotel fazenda, e eu estava lá, tinha ido para lá na segunda, ia voltar no sábado ou no domingo, e eu estava preocupado com uma porção de coisa. A minha família, minha mulher, meus filhos estavam em casa, e eu preocupado com uma série de coisas, e aí eu fui andando para um terreno grande, nos fundos, uma cerca, e do outro lado aqueles capins na valha, e eu parei, fiquei olhando ali, aquele capim cheio daquelas alpistes, e aí daqui a pouco vem um passarinho e começa a comer. E Deus virou para mim e falou ao meu coração, aquele passarinho não está preocupado com nada. E olha lá, ele tem comida. Eu às vezes à tarde eu venho andando e eu fico pensando, com certeza que os pássaros, eles dormem nas árvores. Mas eles não têm a casa deles numa árvore onde ele vai e para ali todo dia.
Ele voa, voa, voa. Quando chega a hora dele parar, ele se embrenha dentro de uma árvore, lá ele pousa e ali ele fica, ele dorme. Quando é de manhã, que surgem os primeiros raios da manhã, ele sai e vai glorificar a Deus. E ele tem água, ele tem comida, ele tem lugar onde dormir, ele tem tudo. Ele não vive preocupado. Não sei quanto tempo dura um pardal, uma ave, não sei. Eu só sei que a vida deles deve ser mais curta do que a nossa e, no entanto, eles gozam a vida. E nós, com a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a gente vive preocupado com tanta coisa. E a gente se esquece de contemplar as coisas belas que Deus criou para o nosso deleite. Essas coisas nos dão uma lição de vida, uma lição tremenda. As riquezas da vida acabam nos possuindo, ao invés de possuí-las. Elas se tornam nosso Deus. Uma pessoa não pode servir a dois senhores, a dois deuses. Ela não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Uma vez eu conversando com um médico no hospital que eu trabalhava, ele sabendo que eu era pastor, e ele falou: quem é Deus? O meu Deus é o meu trabalho, é o meu dinheiro, são os meus bens. Eu virei para ele e falei: olha, que Deus miserável é esse teu, porque o meu Deus é o Deus criador dos céus, da terra, tudo que neles há. Ele é quem criou todas as coisas, por ele, a palavra de Deus diz que nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu disse para ele, se nesse exato momento Deus parar, tirar o oxigênio da terra por alguns segundos, tu vai morrer, eu também. Esse Deus que eu confio, que eu creio que é o meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos vivos e dos mortos, é o Senhor de todas as coisas. Por ele tudo foi criado e tudo veio a existir apenas com uma palavra do seu poder. Agora, esse teu Deus, sinceramente, ele pode até te ajudar em muita coisa, mas vou dizer uma coisa para você: esse teu Deus não vai salvar a tua alma, porque a salvação não se compra com dinheiro. A salvação foi conquistada por Cristo na cruz, e ela é de graça. É como alguém disse essa semana, eu não sei se foi o Paulo Henrique, se foi o presbítero Wagner, se foi o Lélio, alguém disse que foi de graça para nós, mas houve um preço. E quem pagou foi Jesus, derramando a sua própria vida na cruz para nos salvar. Então, amados, o desejo excessivo pelas coisas materiais gera ansiedade. A vida vale mais do que qualquer coisa. Os bens materiais não vão acrescentar nenhum côvado. Um côvado tem mais ou menos 45 centímetros. A nossa existência, a nossa preocupação e os bens materiais não vão acrescentar nada à nossa existência aqui. Não vão acrescentar 1 milímetro. Os bens materiais, eles são daqui e aqui eles ficam. Eles não vão acrescentar nada à nossa existência. Pelo contrário, a vida passa tão rápido que com todos os bens que viermos a possuir, quando nos damos conta, não aproveitamos nada da vida. Chegada a nossa hora de deixar o mundo, esses bens vão ficar aqui, porque aqui mesmo
é o seu lugar. E seguiremos pobres e ricos, maus e bons, importantes e simples, todos seguiremos o caminho da eternidade. Salvos se aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou perdidos se rejeitaram a salvação em Cristo Jesus oferecida ali na cruz. É por isso que Jesus ele vai chamar a nossa atenção sobre a maior prioridade da vida: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pois o mais ele irá acrescentando. Precisamos aprender a arte de viver um dia de cada vez. O amanhã cuidará do que for do amanhã. Por hoje, basta o bem ou o mal do hoje. O apóstolo Tiago, ele vai dizer: atendei agora, vós que dizeis, hoje e amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Aí ele vai dizer: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Pergunta ele. Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Está lá em Tiago 4, versículos 13 e 14. Tiago está falando da brevidade da vida. É preciso que entendamos que Jesus não está dizendo que devemos viver na ociosidade, deitado em uma rede e não ligarmos para coisa alguma. Não é isso que ele está dizendo. Ele fala acerca da necessidade de entendermos que a vida vale muito mais do que as coisas da vida. Devemos viver, trabalhar e usufruir das coisas boas da vida. Vivermos um dia de cada vez, colocando em primeiro lugar Deus, e Ele nos ajudará com as demais coisas que são necessárias. Dê a Deus o primeiro lugar e o restante, bem, o restante Ele vai cuidando. No livro de Jó está escrito: o homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. No versículo 5 ele diz assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites além dos quais não passará. Há um limite na nossa vida, na nossa existência aqui na Terra. E quando chegar o nosso tempo, rico ou pobre, bom ou mal, nós vamos deixar o mundo. Aquela caderneta de poupança gorda que você tem lá, aquele carro lindo, aquela casa maravilhosa, tudo isso, eu não estou aqui condenando. Também o pobre com o seu barraco, com a sua casa igual a minha, que é a mais feia aqui do quintal, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. E nós vamos seguir o caminho da eternidade. Nós vamos estar na presença de Deus. Nós vamos andar pelas ruas de ouro, como está escrito lá no livro do Apocalipse. Nós vamos ver os nossos irmãos que partiram. Nós vamos estar para sempre na presença do Senhor. Se nós o aceitamos aqui em vida como Senhor e Salvador. Mas se nós rejeitamos a salvação de graça que nos é dada, se a pessoa rejeita
ela estará irremediavelmente perdida. Não vos inquieteis. Talvez você esteja inquieto. Eu fico pensando nesse momento pandêmico. Eu estava conversando com o esposo de uma irmã lá da igreja, um dia desses aí, e ele falou, a gente sai, tá tudo fechado. Eu falei para ele, pois é. Jesus falou que haveria um tempo em que nós teríamos dinheiro, mas não teríamos o que comprar. Nós estamos comprando o que é essencial. Deus está nos ajudando e nos ensinando a viver com o essencial. Porque o que tem estado aberto é o supermercado, farmácia, coisas que são essenciais. Então, as outras coisas, está tudo fechado. Então, amados, talvez Deus esteja nos dando uma lição, Ele está nos mostrando o seguinte, olha, você que está preocupado com tanta coisa, presta atenção, olha, pare e pense um pouco, que nesse momento em que você está privado e desprovido de tanta coisa, reflete um pouco, você não está vivendo? Nós estamos vivendo. Estamos vivendo, com ou sem essas coisas que chamam a nossa atenção. Então, amados, não vos inquieteis. O livro do profeta Isaías, ele diz que o homem é como o mar agitado que não pode se aquietar. Para terminar, teve uma ocasião que um irmão da igreja, ele pagou umas diárias lá numa eu esqueci o nome desse lugar aí, que tem essas casas simples aí que a gente fica e tal. Pousada. Lá em Búzios. E eu e minha esposa ficamos um tempo ali. E tem ali um nome de uma praia chamada Praia Linda. Eu vou confessar que eu não vi nada de lindo ali, porque a areia da praia parece barro, uma areia dura, e não tinha ninguém na praia, só estava eu e minha esposa. O mar ali todo nosso. E eu fiquei parado ali, eu comecei a olhar no relógio o tempo em que havia uma calmaria no mar. Era aquelas ondas que vinham, tchá, e tchá. Aí dava um tempinho, uma coisa muito rápida e não vinha onda nenhuma, o mar ficava sereno. Mas isso era fração de poucos segundos, daqui a pouco de novo. Tchá, e tchá. E Deus falou ao meu coração, assim é o homem. Ele está sempre inquieto. Ele está sempre agitado, como as ondas do mar. Elas vêm e voltam, vêm e voltam. E há uma pequena pausa e daqui a pouco vem e volta. Então, amados, a palavra de Deus diz para que a gente não fique inquieto. O apóstolo Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade e cuidado de vós. Então, nós devemos... eu fico pensando nesse texto da Epístola de Pedro, quando ele diz, lançando o que, ou a quem, sobre ele, o que? Toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. No texto que lemos aqui, eu tenho uma palavra que eu fiz um círculo com a caneta, pois vosso Pai Celeste sabe. A palavra sabe, Deus sabe. Deus sabe do que eu preciso, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que nós precisamos. E Deus, se Ele veste a erva do campo com toda a sua beleza, se Ele alimenta as aves dos céus, aí Ele vai dizer, nós valemos muito mais do que eles. O valor da vida de um ser humano é muito maior do que as aves dos céus e os lírios do campo.
Se Deus cuida dessas coisas que parecem assim tão... A gente não dá nada para essas coisas, nem para observar. Quanto mais nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a palavra é: não vos inquieteis. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais será acrescentado. Não fique preocupado. Não fique com aquela obsessão por isso ou por aquilo. Porque quando a gente parte, tudo isso fica aqui. Então, amados, essa palavra que nós trazemos hoje é porque é verdade que a gente fica isolado dentro de casa e tem tanta coisa para fazer, para resolver. Mas aí eu penso, na hora que a gente morre, a coisa fica aí por fazer e, enfim, as pessoas que ficam dão o seu jeito. Precisamos viver a vida, gozar a vida, enquanto temos vida. A ansiedade, ela provoca hipertensão, hipotensão, diabetes, ou a pessoa engorda muito, ou a pessoa emagrece muito, ela tira o sono, ela causa depressão, ela causa uma série de problemas e acabam fazendo com que a nossa vida vire uma coisa em torno de tudo isso. A gente não goza os bens e os prazeres que Deus realmente tem para nós. Então, essa é a palavra que nós gostaríamos de deixar com você nessa noite. Você que está inquieto, você que está preocupado com tanta coisa, aprenda com a palavra de Deus. Jesus, ele nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala para a gente considerar, tá, como os lírios crescem, e também para a gente observar, porque o grande problema da nossa inquietação com as coisas da vida faz com que a gente não considere e não observe outras coisas que Deus está nos mostrando. Então, busque a Deus. É tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha. Está lá no livro do profeta Oséias. É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. No livro do profeta Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar a Deus. É tempo de colocar Deus aí como prioridade da nossa vida. É tempo de vivermos a vida glorificando o nosso Deus. Porque a nossa preocupação não vai mudar nada. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e que nessa noite, se você está inquieto, eu queria estar orando por você. Eu queria, nesse momento, estar orando. Qual é a tua preocupação? O homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Qual é a tua inquietação? Por que você está inquieto? Por que você está preocupado? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega a ele, deixa com ele, que ele está cuidando, ele cuida de tudo. E nessa noite eu queria fazer esse convite para você colocar Deus acima de qualquer coisa. Essa inquietação, essa ansiedade
que você coloque diante de Deus. Eu procuro exercitar o que Paulo recomenda lá em Filipenses, foi pregado isso hoje sobre Filipenses também. Não andeis ansiosos. Em tudo você deve tornar conhecido diante de Deus as vossas petições com oração e súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu, quando estou inquieto com alguma coisa, eu oro e falo: Senhor, eu estou inquieto por esse motivo. Eu desejo que a tua paz, ela inunde o meu ser e que eu confie que o Senhor está cuidando de tudo. Eu quero orar por você nessa noite. Você aí que está inquieto, está preocupado. O dia de hoje nem foi estar preocupado com o dia de amanhã. É claro, a gente deve traçar planos, a gente programa, amanhã eu pretendo fazer isso, se Deus quiser. Tiago vai dizer, nós devemos dizer, se Deus quiser, eu amanhã vou viajar, eu vou passar um período fora, eu vou negociar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer, vou acontecer. Se Deus quiser. Então eu, quando oro, eu falo: Senhor, se Deus quiser, permita que amanhã eu consiga fazer isso, aquilo que eu planejei. Mas eu não sei se eu vou viver amanhã, você não sabe. Então viva o hoje e deixa que o amanhã Deus cuida dele. Vamos orar. Deus amado, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. E te agradecemos, ó Deus amado, porque a tua palavra nos vivifica, a tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra é comida e é bebida. Nós precisamos da tua palavra. E te pedimos que tu nos ajude, Senhor Deus, a viver cada dia colocando o Senhor como a prioridade da nossa vida, dando sempre o primeiro lugar a ti, Senhor. E entendendo que o Senhor é fiel nas suas promessas. Todas as demais coisas o Senhor irá acrescentando. Então, Senhor amado, que cada um daqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, ó Deus amado, que está inquieto, está preocupado com alguma coisa, e essa inquietação, essa preocupação está gerando ansiedade, está tirando a paz e a alegria, que o Senhor, nesse momento, visite cada uma dessas pessoas. E que o Senhor fale aos seus corações. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Sossegue. Deus está no controle, Deus está cuidando, Deus está velando pelas nossas vidas. Então, Senhor, que nós possamos descansar em Ti, confiar em Ti, fazer os nossos planos. A Tua palavra diz, o homem pode fazer plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude. A gente realmente precisa planejar. Planejamento dá motivação à vida. Uma vida sem planejamento não tem motivação. Mas ajuda-nos a sempre usarmos essa expressão: Senhor, se Tu quiseres, eu vou fazer isso. E ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos o Senhor como uma prioridade. Ajuda-nos a pararmos um pouco e olharmos as flores, as aves, os animais que não estão preocupados com nada e vivem a sua vida. E não falta para eles o alimento, não falta água, não falta o lugar para dormir, não falta nada. E a Tua palavra diz que nós valemos muito mais do que todas essas demais coisas. Derrama paz sobre o coração daquele que está inquieto. Aquele que nesse momento ouviu essa palavra, que o Senhor derrame a Tua paz. Tu, Senhor,
Conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Abençoa-nos e nos ajuda a sossegar, a nos aquietar, a confiar e a descansar, porque o Senhor está cuidando. E que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que te dê uma semana de paz e que você possa refletir nessa meditação, na palavra, e que você possa descansar no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Agradeço a todos que carinhosamente nos assistiram, aí o Tiago e a Amanda, o pastor Lélio com a Heloísa, Thalita, Neia, o Valmir com a sua família, o Wagner. Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus derrame abundância de paz sobre o coração e a mente de cada um de nós. Um abração do PR Tudo Azul, um beijo, tá? E eu não posso abraçar lá na porta da igreja, mas eu estou mandando o meu abraço. Estou distribuindo o abraço, de graça, de graça. Que Deus abençoe. Muito obrigado, fiquem na paz, tá bom? Tchau, fui. Eu não quero ir, mas tenho que ir. Tchau.